Olá, olá, bom dia. Quem tá aparecendo aí? Norma, minha querida. E aí? Duda, Caixa, meu companheiro do gesto, também do CTO, né? Mas hoje mais gesto ainda. Quem mais tá por aí? Luna, tudo jóia, querida? E aí, meus amores e minhas amoras? Tudo bem? Vão entrando, vão entrando, vão entrando, vão entrando, que hoje o tema é super especial. Para mim ele é muito especial. Tem uma história gostosa com esse tema, assim, me traz muita coisa boa, apesar de tudo, né? Apesar do peso também. Olá, quem mais está entrando aí, gente? Verusca! Eu tenho já, assim, uma galera, a gente tá com uma galera, assim, assídua, né? Tudo jóia? Quem mais? Eu não reconheço. Ah, Jaqueline! Oi, Jaque. Centro Oprimido, deve ser o Gabriel que tá por aí. Tudo bom, Gabriel? O Gabriel vai estar com a gente já já aqui, né, para trocar ideia. Que? Ellen, topa participar de uma live comigo em junho. Olha só, gente, tá rolando ao vivo convites. Claro que topo, Norma. Eu nunca fiz live na vida. Eu aprendi a fazer live faz 3 semanas. Desde quando eu comecei a fazer o Tô ao vivo. Agora eu tô topando tudo, minha filha. Tô topando tudo. Então, pessoas, hoje é, a gente vai. Bom, agora, primeiro, dando, né, depois do nosso bom dia, eu sou a Ellen Sarapé, eu me toquei que às vezes em alguns encontros eu esqueço de me apresentar. E aí, quem não me conhece, tá entrando aí, fica perdido, né? Eu sou a Ellen Sarapec, sou bióloga, sou atriz, sou coringa colaboradora do Centro de Teatro Oprimido, no qual eu trabalhei durante muitos anos. Hoje em dia eu sou colaboradora de lá. Eu sou coringa do Gesto, grupo de estudos em teatro do oprimido, que já conecta mais com a academia, né? Fiz mestrado na Unirio e hoje em dia sou doutoranda na Unirio em artes cênicas. Meu mestrado foi na Árvore, sobre a árvore do teatro do oprimido, e o doutorado agora eu estou no campo do pensar o teatro oprimido como aliado da educação, tanto formal como não formal, que é um tema que a gente vai pegar daqui, provavelmente na minha como agora. E a Isis está falando que está congelando. Pessoas, está congelando para alguém aí também? Ou é um problema lá da Isid? Jana Salambration, meu amor, tudo bom? Gente, me digam se está travando. Para mim, aqui tá ótimo. Bom, então, hoje eu vou continuar, qualquer coisa vocês me falam. Eu falei isso no encontro de ontem com Claudinha Simone, né? Então, relembrando, ontem a gente teve um encontro com Claudinha Simone sobre teatro oprimido e negritude. É muito bacana, espero que vocês tenham visto. Se quem não viu, tá aí no IGTV, que eu deixei gravado. E hoje a gente vai falar sobre teatro do oprimido e outros babados, né? Que eu usei como mote aí para a gente falar sobre esse tema, esse livro que a gente denominou, né? A gente deu o nome de Teatro Oprimido e Outros Babados, é um livro como é que eu vou dizer? Que eu organizei, né? Junto com o Flávio da Conceição, meu amigo, que vai estar aqui com a gente, um livro sobre a diversidade sexual em cena, né? Como que a gente discute a diversidade sexual, o mundo gay, o mundo lésbico, o mundo trans no teatro do oprimido. Isso são as experiências até esse ano que a gente lançou esse livro, que eu já não lembro, Flávio. Foi 2000 e... Daqui a pouco eu vejo, tá? Então, baseado nessa ideia do livro e da nossa história, eu quis fazer um encontro para a gente falar um pouco sobre essa história, né? Como que foi essa história no teatro oprimido, quer dizer, como é que o teatro oprimido trabalhou o tema da expressão da sexualidade, né, e das identidades de gênero com o teatro no CTO, né, com a experiência bem do iniciozinho e até hoje com as experiências mais recentes, mais atualizadas, né, até na questão da identidade de gênero que o Gabriel Roche vai falar pra gente. Oi, Marcela Farfã! Tudo bom, meu amor? Quanta gente boa e bonita aí. Então, eu queria começar dando uma introdução, depois eu passo a bola para o Flávio, depois eu passo a bola para o Gabriel.
E assim, 2015, eu tava com 5 na cabeça, mas, porra, 2005 impossível. E 2015 me parecia tarde, tá certo. 2015 mesmo. Que a gente organizou esse livro, tem experiências super ricas, tem texto, acho que da Jana, tem uma poesia que pra mim, será que caiu? Pausou e voltou. Bom, espero que tudo dê certo, gente. E eu quero começar falando com vocês sobre o ano de 1995. No ano de 1995, não havia o BO para homofobia. Então a pessoa ia na delegacia, ela não podia registrar um crime como transfobia, lesbofobia, homofobia, tá? Isso não eram crimes que existiam. E a gente está falando do ano de 1995. Assim como não existia o Disque Denúncia, que existe hoje, existe desde o início dos anos 2000, né? Não existia o Disque Denúncia. E o Disque Denúncia é através dele que se faz os dados da Secretaria de Direitos Humanos para o registro da quantidade de pessoas que são abusadas, mortas, né, maltratadas, torturadas por um crime de homofobia ou de transfobia, ou melhor, de LGBTfobia. Isso não existia no ano de 95. A gente está falando de 25 anos atrás e muita coisa cambiou nesse tempo. Além disso, no ano de 1995, os gays eram taxados como aidéticos. A gente estava no auge, no pico auge da AIDS. E a AIDS era considerada uma doença gay. Para quem não viveu esses tempos, foram bem difíceis. Em alguns sentidos não, em outros muito difíceis. Né? Então, era... Peraí, que estão falando alguma coisa sobre o vídeo. Bom dia, o vídeo tá ok. Ah, então tá bom. E o som também tá ok, então tá ótimo. O mundo LGBT era considerado uma doença, tanto para a medicina quanto para a igreja. E eles eram taxados de aidéticos. Então o preconceito que a gente vê hoje, que é muito cruel e que mata muito LGBT, matava muito mais. E os crimes eram abafados, tá? A gente não sabia, não existe esse registro. Isso é muito importante falar. Muito importante, porque a época é outra. 25 anos atrás faz muita diferença no movimento LGBT. Que cresceu muito e que, por conta da sua força, da sua garra, né, da sua luta, que no meio de uma barbárie, de uma matança, consegue trazer tanta alegria, né, tão glamuroso, né, com tantas cores. Eu tentei reproduzir hoje aqui tantas cores desse mundo que é tão forte, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa história, um carinho, um afeto enorme, porque eles têm uma força absurda. Foi nesse ano que eu e Cássia Reis, uma coringa do CTO, na época do mandato Boal, no vereador Augusto Boal, que a gente já falou sobre isso aqui, fomos convidadas a participar, a montar um grupo, a montar uma oficina, num grupo de emancipação homossexual chamado Atobá. Esse grupo funcionava em Magalhães Bastos, que naquela época, como a gente ia à noite, quintas-feiras à noite, era 40, 50 minutos da minha casa. Né? Mas dependendo do horário, você vai chegar lá em 2 horas ou mais, né? Porque o trânsito no Brasil é intenso. Bom, e esse grupo, a gente chegou lá, a gente tinha poucos dias de oficina e a gente queria logo montar uma cena, né? A proposta, projeto do Teatro Fora. E a gente era super jovem, mulheres heteronormativas, imagina. Chegamos num grupo gay e falamos assim, gente, vocês não querem montar uma cena sobre alguma questão que afeta vocês, alguma opressão? Cri, 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 cri. Silêncio total. Ninguém falava absolutamente nada. Claro, como é que nós, duas jovens mulheres, né, héteros, queríamos saber, ouvir a vida daquelas pessoas? A gente era muito ingênuo ainda e não sabia como lidar com aquilo. Até que um deles, o próprio Paulo, que era o presidente, Paulo César, que era o presidente do Grupo Atobá, falou assim, olha, a gente pode contar uma história que aconteceu ontem? Pode, mas é recorrente? A gente, claro, pode. E eles contaram a história do preconceito que eles sempre sofrem num bar, né? E especialmente num bar que ficava na Galeria Lasca, que era uma galeria em Copacabana, que existe até hoje, e era um reduto gay. Era um espaço que, enfim, eles tinham uma chance de democracia, né, de identidade.
ali naquele campo. E a gente montou essa cena, e essa cena foi apresentada numa performance no final de semana. E foi incrivelmente impactante, né? Dessa simples cena que foi assim, 2 dias depois, 3 dias depois que a gente conheceu eles, praticamente foi muito urgente o negócio. A cena gerou um projeto de lei, que é o 2574/96, que virou lei, né? Que sanciona sanções a estabelecimentos comerciais que não respeitam casais LGBTs. Ele depois virou lei estadual e depois expandiu-se, né? E além do projeto de lei, além da lei, tem o Grupo Gota. O Grupo Gota foi o primeiro grupo, né, que a gente trabalhou, que era o grupo de homossexual de teatro amador, que eles deram o nome. Eu vou mostrar alguma foto aqui que eu tenho. Eu tentei buscar, encontrei pouca coisa. Eu tô sem um relógio, gente, que loucura. Eu tô sem um relógio, olha, a pessoa daqui a pouco vai se perder no tempo. Só um minutinho. Eu vou catar um relógio de uma pessoa que sofreu preconceito na família, dentro do âmbito familiar, por ser gay. Uma pessoa que sofria preconceito no trabalho, por buscar emprego, né, por ser gay. E um travesti que sofria preconceito por ser travesti na rua ganhando o seu ganha-pão, porque era uma travesti e ela que fazia prostituição, se não me engano. E aqui ela era abordada por um policial, né? E ela ia parar na delegacia. Aqui é a cena da delegacia. São as fotos que eu encontrei. Encontrei uma foto super bacana aqui, ó. Aqui lá no grupo Atobá, olha o Boal aqui no cantinho. Aqui são assessores parlamentares. Aqui, Berg, Richard, né? E a galera do grupo Atobá na discussão do projeto de lei. Muito bacana. Então, o grupo gay, o grupo Atobá, o grupo Gota, o grupo homossexual de teatro amador, ele, na época do mandato, a gente se apresentou em muitos lugares, alguns grupos gays, porque eram poucos na época, né? Gente, na época, olha, vou ser bem sincera pra vocês, o Flávio pode me consertar se eu falar besteira, mas assim, sinceramente, gay era sinônimo de bicha, né? Que queria dar pra todo mundo. Lésbica era sinônimo de sapatão, era caminhoneira, eram mulheres que não tinham tido experiências com homens suficientes, por isso que elas viravam lésbica. Esses eram os preconceitos. Travesti era um homem que se travestia de mulher para ganhar dinheiro na rua. E transexual eram homens doentes, que queriam ter um corpo que para eles que não lhes pertencia, né? Então era um momento muito pesado. Eles eram muito massacrados. O preconceito era um preconceito assassino, que ainda é, mas era muito pesado, porque como eu falei, a gente não tinha essa criminalização que a gente tem hoje, né? Não existia LGBTfobia. Então eles tinham uma hoje, e nós junto deles de mãos dadas. Esse grupo Gota terminou porque terminou o mandato, né? Naquele processo de término de mandato, o grupo Gota ficou e a continuidade se deu através de um grupo chamado Artemanha, que não era um grupo formado por gays, lésbicos, por LGBTs somente. Era também, mas era um grupo muito formado. Eu não consigo ler nessa luz. Eu depois vejo se foi uma coisa que as pessoas escreveram. Era um grupo muito formado por outras pessoas, simpatizantes, que a gente chamava, né? Era esse grupo aqui, ó. Grupo Artemanha, né? Várias pessoas daí que vocês conhecem, estão aqui, amiguíssimos meus, até hoje, todos queridíssimos. Aqui o nosso espetáculo chamado Fruto Proibido, uma das cenas do espetáculo. Aqui ele se apresentando num posto de saúde, porque o tema também era ligado à AIDS, né? Ao preconceito, a esse preconceito, né, que eu falei, do gay ser considerado aidético. Então a gente falava sobre isso no espetáculo Fruto Proibido. Aqui uma outra cena em que o Wellington Leão, queridíssimo, se jogava na plateia. Aqui uma apresentação já do Artemanha no Grupo Atobá.
Então quis tentar rememorar essa história do Grupo Atobá tão fundamental, né? Eu espero que ainda esteja por lá. O que mais que eu ia mostrar? Essa foto já mostrei. E é isso. Isso é para fazer uma introdução para vocês desse mundo de luta e uma luta colorida e forte que eu tive o prazer e o orgulho imenso de participar, né? Só tenho a agradecer a eles terem me recebido, aprendi horrores, aprendo horrores e aprendi a ser muito mais feliz, alegre e sorridente na luta com esse mundo, com essas pessoas. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Em especial Klaus Simons e Júlio Madza, que eu quero deixar aqui minha homenagem a dois companheiros que já se foram, infelizmente. Um beijo para vocês. Estamos aqui por vocês. E agora vou chamar o meu amigo, amicíssimo colega de trabalho, companheiro de CTO por dezenas de anos e amigo do coração, ator, coringa, professor da Universidade Federal do Acre, no Rio Branco, e é de lá que ele vai nos falar, Flávio Santos da Conceição. Melhor, Flávio da Conceição. Com vocês, meu querido Flávio da Conceição. Vou tirar o Flávio e vou chamar ele de novo. Enquanto isso, eu vou lendo as coisas que as pessoas escreveram aqui. Vou fazer uma segunda tentativa, tá? Tirei o Flávio da nossa live. O pessoal está perguntando, ainda está perguntando, no Atobá, no grupo, o Atobá era um grupo de emancipação homossexual, tá? Onde a gente formou o GOTA, Grupo Homossexual de Teatro Amador. Sim, lá foi onde a gente começou, uma das primeiras experiências com o teatro legislativo, no mandato do vereador Augusto Boaldo, onde veio o projeto de lei que eu comentei aqui, né? 2574/96. Chamei Flávio de novo, vamos ver o que acontece agora. Enquanto isso, eu vou vendo se tem mais questões. Grupo Direito de Ser Presente, já falei, na luta contra a homofobia. Que bacana, Aline, prazer. Infelizmente, ainda existe essa mentalidade. Sim, eu sei, gente, que existe. Mas, olha, naquela época era triste. E aí, Flávio? Flávio não está entrando. A minha questão me parece que é a relação que a sociedade estabelece com a promiscuidade. Com certeza, com certeza. É como se você querer transar com uma outra pessoa que não seja considerada do mesmo sexo que o seu fosse promíscuo. A sociedade, ela é doente, ela é adoentada. Nós vivemos uma sociedade neocapitalista adoentada. Vamos... Importantíssimo ter leis, com certeza. Por isso que a gente fez essa. E tem outras aí hoje em dia, né? Oi, gente. Então, a gente vai começar agora essa live com a Ellen Sarapec, que vai entrar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a prática do teatro do oprimido e diversidade sexual. Viva o Teó no Acre! Êêêê! Agora sim. Conseguimos! Então, a minha conexão está um pouco melhor. Então, eu vou falando, as pessoas estão ouvindo aí. Se você perder alguma coisa, você me avisa para voltar e falar novamente, tá? Tá maravilhoso. Ótimo, então vamos, Flávio. Vamos como a gente pode. A Ellen estava conversando, né, falando sobre esse processo da formação dos grupos. Eu entrei no CTO, conheci o Teatro do Oprimido nesse grupo Atobá, né? E lá, realmente, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, mais ou menos, e para mim sempre eu quis muito fazer teatro. E quando eu percebi que tinha a possibilidade de fazer teatro e fazer militância, fazer um ato político, eu achei mais interessante ainda. E aí entrei como ator, né, bem jovem, ainda me escondendo, porque minha família não sabia que eu era gay na época. Uhum. Então eu ia para as apresentações e ficava com muito medo, ao mesmo tempo, de sair no jornal ou algum vizinho passar e me ver naquela apresentação. Então, às vezes eu tirava uma foto e me escondia embaixo do chapéu, né? Tinha toda essa questão. Isso mesmo. Uhum. Eu aprendi também a me defender politicamente através do teatro do oprimido, percebendo que não, isso não é uma doença, não, isso é algo natural do ser humano,
né? E assim, o Gota, na verdade, o grupo de teatro do oprimido era mais um espaço que a gente tinha para socializar, para namorar, para conhecer pessoas, né? Então o grupo virou esse novo espaço, que era um espaço de teatro, de política, mas também de convivência. A gente não podia conviver naturalmente em outros espaços. E assim, até eu agradeço, sempre parabenizo a Ellen, porque o nosso espaço era muito democrático, né? Era um espaço assim, que eu nunca vi nenhum olhar de preconceito. É claro que todos nós temos os nossos preconceitos, né? Dentro de nós. Mas assim, eu me sentia muito protegido naquele espaço do Gota, né? Eu como um jovem gay, e sinceramente eu achava ali que tudo era possível fazer, né? Tinha, né? Não teria limites. Então foi muito bom, muito interessante isso. Depois eu passei, né, para o outro grupo, o Artemanha, como a Ellen mostrou algumas fotos aí, ainda como ator, né, junto com Jana, junto com vários outros colegas, junto com o Paulo, não sei se vai estar assistindo a gente aí, Margarete, né? Várias pessoas trabalharam e a gente ficou refletindo muito sobre isso. Sobre, a gente, porque também tinha uma discussão muito grande no Gota, porque eles queriam fechar, né? Essa discussão que voltou agora, dos grupos de identidade. Né? O Gota já discutia muito isso, falou assim, não, a gente tem um grupo só de homens gays. Né? Tinha o Carlos, que defendia muito, não, se tiver uma mulher, se tiver um hétero, eu vou sair. E eu era uma das pessoas que falavam diferente. Eu falava assim, gente, eu acho que o nosso grupo, assim, poderia ser um grupo mais aberto, se tiverem pessoas que não forem gays. Mas, assim, era uma discussão ainda muito no começo, né? Que a gente não conseguia ainda até, eu muito menos, que era muito jovem, entender, né, a complexidade dessa discussão. Por que fazer um grupo só de gays? Por que fazer um grupo, né, onde não vai aceitar? Porque a gente não tinha espaço. Sim, claro. E permite uma parte. Eu lembro quando quando eu cheguei no Gota, assim, nas primeiras reuniões, primeiros encontros, os gays, né, os homossexuais masculinos ficavam na frente, você lembra? E as lésbicas ficavam lá no fundo, e eram muito poucas, eram umas 4 ou 5, uma máxima meia dúzia, aquele grupo gay na frente e as transexuais junto com as lésbicas, quer dizer, era as que sofriam mais preconceito dentro do próprio grupo gay, né? Porque tinha essa discussão que você está trazendo, né? Elas ficavam lá no escurinho, no fundo. Sim, e isso foi bem interessante. E aí, quando a gente começou a pensar na formação do Artemanha, né, a gente viu que tinham outras pessoas se aproximando. Pessoas gays, mas pessoas heterossexuais também. Então a gente começou essa discussão já na própria montagem do grupo. Vamos então fazer um grupo, vamos fazer um grupo misto então, né? Não vamos fechar o grupo, até porque não eram todos gays. Alguns gays que tinham na época não queriam se denominar um grupo gay, né? A gente discutia muito isso. Por que vai ser só um grupo gay? A gente tinha essas discussões, né? Que foi interessante. E a gente conseguiu, pelo menos, colocar na peça uma cena que falava sobre a questão homossexual. Mas o grupo era um pouco mais amplo. Era um grupo de pessoas que queriam defender todas as diversidades sexuais, todas as questões de gênero. Então, era sobre mulheres, homens e gays, né, relações entre as pessoas, e discutir a questão da AIDS, né? E aí esse grupo ficou muito tempo, né? O Artemanha ficou mais de 10 anos. Né? Mais de 10 anos, fizemos 2 espetáculos, o Fruto Proibido, que a gente chamava de Jason, porque ele nunca morria. A gente era igual coisa do gênero. A gente tentava matar ele, mas não morria. É impressionante. Não morria. Vou botar aqui de novo algumas a gente ficou assim, muitos anos fazendo essa peça que falava sobre AIDS, falava sobre homossexualidade, sobre aborto, né? Eram várias questões ligadas à sexualidade. E na época os projetos sobre AIDS, né? Esse debate sobre a mulher, o número de mulheres casadas pegando AIDS estava aumentando cada vez mais. Então a nossa peça, né, trazia esse debate. Era tinha uma mulher casada
que o marido tinha uma amante, e a amante estava grávida, e ele pegava AIDS, e aí ele não queria contar, queria que ela abortasse. Né? Esse aí já é o Goto, ó. Bem antiga, minha carinha aí bem novinho. Muito bem bonitinho, né? magrinho, Muito novinho. bem Muito novinho. magrinho. E Tô aí a gente tinha tentando muitos achar o arco. projetos, né, que queriam discutir essa questão. Então a gente sempre se esbarrava com o desejo das pessoas discutirem esse tema. Então a gente montava outras peças, só que o fruto proibido sempre voltava à tona. Né? Então a gente ficou muitos anos com esse espetáculo Fruto Proibido, né? Apresentamos em muitos lugares do Brasil todo, a gente viajou, a gente fez muita coisa. Em comunidades, essa apresentação, por exemplo, aí é em São Paulo que a gente levou. Depois, então, no Artimanha, que começou o meu processo de formação de Coringa. Que, como eu falei, eu entrei muito jovem no Teatro do Oprimido, né, como ator, e aí depois eu comecei a auxiliar a Ellen nos grupos, eu aplicar os exercícios, né? No segundo espetáculo do Artimanha eu já fui um assistente de direção, assistente de Coringa, e aí eu comecei a assumir mais essa posição de Coringa, e a gente conseguiu criar um outro grupo que também, aí sim, discutia a questão exclusivamente gay e lésbica, que era o grupo Direito de Ser. É um grupo também que eu gosto muito. Tinha o Tony, Também. tinha Marcelo Taurine, Marcelo Taurino, né? Tinha Deixa eu a tentar achar Aline, Aqui, o ó. Direito de Ser. O Direito de Ser. Isso é uma apresentação lá no Arco-Íris, eu acho. É no Arco-Íris essa. No Arco-Íris. Essa era no Arco-Íris, é. Né? E aí esse grupo, o Direito de Ser, ele surgiu num projeto muito interessante, que foi o Dialogar para Aproximar. Na época, a gente se questionava muito sobre sexualidade e religiosidade estarem sempre em conflito, né? Sempre esteve em conflito. Ainda tem muitos conflitos, né? E aí e ao mesmo tempo, estava iniciando as igrejas inclusivas, né? Que temos a ICM, a Betel, a gente conhecia alguns pastores, o pastor Moza, né? Pastor Moza, Pastor Marcos, qual era o nome daquele ali da lá? Marcos Isso, Gladstone, que agora está na Igreja Contemporânea, né? Na época ele era da ICM. Então a gente conhecia algumas pessoas que tentavam trazer uma discussão sobre sexualidade dentro da religião, de uma forma inclusiva. E a gente criou um projeto no CTO, aí a Ellen estava como coordenadora e eu já estava como Coringa, junto com a Cláudia Simone, né? Que falou que teve com a gente aqui ontem. Isso, na outra live. E aí, que a Cláudia Simone também sempre discutiu essas questões sobre diversidade, né? Além da questão da negritude e da saúde mental. E aí o objetivo do projeto era como que a gente consegue discutir religiosidade e sexualidade e tentar fazer um encontro, né, desses universos. Então a gente criou um grupo com o pessoal lá de uma comunidade evangélica em Niterói, que eu até estou em contato com o Miguel Nader de novo, que foi o nosso Cicerone, né, lá nessa igreja. Esqueci o nome da igreja, agora. Daqui a pouco eu lembro. Igreja da Comunidade, esqueci. Mas era uma igreja grande lá em Niterói. Enorme. E um grupo de jovens que discutiam as questões internas deles, né? Era uma questão também da menina que queria namorar, e aí o irmão, que era super religioso, né? Machista, não deixava ela namorar, não deixava ela sair, não deixava ela ser uma adolescente como tantas outras são. E tinha o grupo Direito de Ser, que era um grupo formado por gays, heterossexuais, por pessoas que queriam discutir aquela questão. Então tinha Augustus, né, que está sempre nos acompanhando aí. E aí, especificamente, esse grupo Direito de Ser fez uma peça. Por quê? Porque na época também, o Direito de Ser, já existiam as leis, como a Ellen falou, né? Já tinha a lei contra a discriminação. Se você fosse em algum espaço e você fosse discriminado, o estabelecimento ganhava multa. Só que muitos gays não sabiam disso. Então, o nosso principal objetivo era: nós precisamos divulgar
para a comunidade LGBT que existem direitos, existem, né, leis que já foram criadas e que eles têm esses direitos e podem se defender. Né? Então a gente criou uma cena, né, que se passava num bar, e aí o casal ia pro bar comemorar o seu aniversário de namoro, e aí a dona do bar achava um absurdo que um casal gay estava indo lá, e aí tinha um homofóbico lá, e aí acabava que eles eram expulsos do bar e dizia, ó, o gueto Que era de essa vocês... cena aqui, ó. Né? Isso aí, a Aqui era o discussão é... homofóbico, né? Rechaçando o casal gay aqui. E essa apresentação foi dentro de uma Isso. videoteca, lembra? Muito doido. Continua, desculpa. Né, e aí era essa discussão, né? O gueto de vocês não é aqui. Vocês têm um espaço delimitado para vocês ocuparem. E é lá do outro lado da rua. Então, atravessa a rua, vai para lá, porque o bar gay é lá do outro lado, não é aqui. Como se fosse possível, numa sociedade, né, democrática, você delimitar. Claro que existem os lugares onde nós nos sentimos mais à vontade. Tem boates gays, tem vários espaços gays, né? Mas eu não posso ser tolhido do meu direito de ir e vir, e eu posso escolher, e eu não posso ser discriminado. Eu posso estar de mãos dadas com meu namorado, com meu esposo, num bar ou num restaurante, e não posso ser discriminado, não posso ser preterido, como isso acontecia muitas vezes. O garçom dava várias voltas, dizia que a bebida tinha acabado, não, porque a gente não está mais atendendo, para ir excluindo a pessoa. Né? Então, a gente levantava esse debate com o direito de ser, que era muito legal, era muito divertido, né? Porque eu também estava em uma outra posição. Eu estava na posição de coringa e eram meus amigos, a gente era amigo. Né? Então, a gente ia para as festas juntos, a gente ia zoar. E eu lembro de uma apresentação que até hoje é emblemática do grupo Direito de Ser, foi quando a gente foi se apresentar numa sauna gay. E aí vocês imaginam, né? A gente lá, todo mundo teve foto, teve até filmagem desse dia. A gente, todos os clientes da sauna lá com toalhinha. Oi. Onde está essa filmagem? Eu quero essa filmagem, Cristo. Tem uma filmagem, tem. Mas tem no CTO, tem. Tem no CTO. Nas fitinhas, Direito de Ser. Eu vou catar, mas não está comigo. Será que eu desviei? Não lembro. Mas eu acho que não. Eu acho que está lá no CTO ainda. A Ellen está congelando. Cadê a Ellen? Vamos ver se esperar ela voltar. Oh. A Ellen está louca. Enfim. Essa apresentação na sauna gay foi muito interessante, porque estavam todos os clientes da sauna com as suas toalhinhas, né, observando, vendo a cena, e estavam os rapazes. Porque a Ellen congelou. Tá travando. Vou remover. Ela saiu. Deixa eu botar ela de novo. Cadê? Espera ela voltar para eu continuar falando a questão da sauna. Sauna gay. Essa apresentação, gente, ela foi emblemática. Porque a gente lá tentando, né, se apresentando, né, e os clientes lá de toalhinha vendo a peça, e ao mesmo tempo os michês lá, todos nus, se masturbando, porque eles não podiam deixar, né, de mostrar o produto deles para os clientes, e a gente se apresentando ao mesmo tempo. Uma loucura isso. Dentro da sauna gay, vocês já imaginaram isso? Eu nunca vi um outro grupo de teatro do oprimido se apresentando num espaço desse tipo, né? Só que ao mesmo tempo era importante, porque a gente queria discutir essas questões das leis. E ali era um espaço onde só gays estariam, né? Então a gente teve fórum,
teve o Teatro Fórum, eles entraram com toalhinha. Vamos ver, chamei a Ellen de novo. Eles entraram no fórum, né, de toalhinha. Pediu. Vamos ver se a Ellen vai voltar aí. Voltou? Ótimo. Né, tô falando da apresentação da gente na sauna, né? Que mesmo de toalhinha, eles entraram nesse espaço estético, isso aí. Sim. Né? E a gente pediu, gente, ó, pelo menos de toalha vocês precisam colocar, porque senão nem o Coringa, nem os atores vão conseguir se concentrar. Precisa, então, eles botavam a toalhinha ali, fizeram o fórum e discutimos, e foi muito emblemática essa apresentação. Depois do grupo de Causou muita polêmica no próprio Centro de Teatro do Oprimido. Muita polêmica com o senhor Augusto Boal, né? Mas eu acho equipe como que um todo. Foi a equipe, rolou essa discussão, né? Existe um espaço proibido para o teatro do oprimido? Existem espaços que nós podemos dizer, não, aqui eu não vou me apresentar. Esse espaço aqui, ele não condiz com a ética do teatro do oprimido. É uma coisa que a gente pode refletir, que a gente pode pensar, né? Até onde vai a ética do teatro do oprimido? Existem lugares que a gente precisa invadir e desconstruir até as próprias ideias que nós temos. Né? Por exemplo, um grupo de mulheres das Madalenas faria uma apresentação na Vila Mimosa? Será que teria essa discussão se um grupo das Madalenas fizesse uma apresentação lá na Vila Mimosa? Não sei. Eu acho que Tá picotando, né? Um pouco. Mas... É interessante essa discussão sobre espaço. Enfim, mas a gente, nós, enquanto coringas, né, a Ellen enquanto coordenadora e o grupo enquanto componentes, enquanto atores sociais, nós defendemos a importância desse espaço estar incluído, como nós fomos depois para um terreiro de candomblé. E o grupo de evangélicos, né, se apresentou dentro de um terreiro de candomblé. E aí? Era um espaço proibido para eles, mas eles, né, se desafiaram a estar dialogando para aproximar, né, que era a ideia do projeto. Enfim, depois dessa experiência com o direito de ser, a gente começou a ter um debate muito maior sobre as questões das identidades. Por quê? Porque já estava, né, em prática os laboratórios Madalenas, já estavam em prática também os laboratórios Anastácia, e aí eu, na época, já tinha uma parceria com o Leandro Lopes, que trouxe uma proposta para a gente de discutir a diversidade sexual dentro das escolas. Né? Por quê? Porque existe também uma questão muito forte de debate sobre a escola. É um espaço de discussão sobre diversidade sexual? Então a gente, né, o CTO foi convidado para colaborar com um projeto da UFRJ, Diversidade Sexual nas Escolas, que o Alexandre Bortolini coordenava na época, que o MEC, né, na época de governo Dilma, eu acho, né, e o MEC tinha essa proposta, né, de discutir diversidade sexual dentro da escola. E a gente montou novamente um grupo completamente diferente do direito de ser, que aí era um grupo realmente misto. Tinham gays, tinham não gays, mas aí o foco da discussão era escola. E a gente criou a peça, né, da Zezé, que era... Qual era o nome da peça? Coisas de Menina. Coisa de Menina. É uma peça linda, linda, fofa, amo essa peça. Tenho saudade dessa peça, era uma graça. As meninas, os meninos, porque você passava numa escola
o cenário era lindinho, era um campo de futebol o cenário. E aí a discussão era muito simples, era uma menina que queria jogar futebol. Então a diversidade sexual aí ela era... A gente não dizia que a menina era lésbica. Claro, se a gente olhasse a peça, você ia ver, ela tem o estereótipo de uma menina lésbica, sim. Mas a gente não chegava a ter esse debate sobre a sexualidade de uma forma tão aberta na escola. A gente trazia as questões dos desejos, né? E aí até num diálogo com a mãe, porque aí a menina queria jogar futebol, ela brincava com os meninos, e aí ela sofria uma pressão muito grande da diretora da escola e da professora, que achava aquilo um horror terrível, não podia, ela tinha que fazer coisas de menina, como assim ela vai jogar futebol? É um absurdo. Chamavam a mãe dela na escola, e a mãe dela achava um absurdo também, e aí ela terminava, né, uma cena violentíssima, simbolicamente, ela terminava sendo vestida de menina, né, de saia, de rosa, né? E essa foto que a Ellen mostrou, ela se olhando no espelho, né? Ela não conseguia se reconhecer daquele jeito, né? Como, né, princesinha. Ela queria jogar futebol, né? E aí a questão da sexualidade, ela levava isso para o diálogo. Assim, e se eu for lésbica? E se eu gostar de meninas? E aí? Qual o problema? Ela levava uma porrada da mãe, né? E aí também, assim, nossa, assim, as discussões na escola eram fervorosas, porque vocês imaginam, né? Jovens, adolescentes, né? Ainda nos anos 2000, final dos anos 2000, ano 2007, 2008, 2009, né? Que a gente fazia essa peça. 10 anos atrás, Jesus! Diversidade sexual na escola tem 10 anos, hein? Aí ela congelou de novo. Que ela vai continuar essa conversa com o Gabriel agora, que ele continua esse trabalho de diversidade sexual atualmente lá no CTO. Né? E aí depois, se vocês tiverem mais dúvidas, tem pessoal que teve dúvida aí sobre o material do projeto de diversidade sexual na escola, a gente tem nesse livro aqui, Teatro do Oprimido e Outros Babados, a gente tem, que a Ellen até mostrou para vocês, um texto do Alexandre Bortolini, que fala sobre esse projeto. Tem também material do Leandro Lopes, que foi um dos coringas desse projeto. E tem um texto da peça. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Aqui tem um texto, no final, o texto de todas as peças de teatro do oprimido com diversidade sexual que a gente, né, que a gente fez. Então tem do Direito de Ser, do Gota, do Artemanha e também do Teatro do Oprimido nas escolas. Diversidade sexual nas escolas. Então, quem tiver interesse, é muito legal. É como se fosse um almanaque, esse livro aqui. É da editora Metanoia, Teatro do Oprimido e Outros Babados. Então, quero agradecer. Eu não sei se o Flávio conseguiu concluir, Flávio, porque eu parei de te ouvir completamente, assim, total. Lamento isso, gente. Mas é o mundo da internet virtual na quarentena, né? A gente vai ter que se acostumar com essa situação. É assim. Lamento muito, agradeço demais meu companheiro de estrada, Flávio, meu amigo. Muito bom, Flávio da Conceição, ter podido estar aqui com a gente. Foi um prazer enorme, tá? Quero deixar esse agradecimento aqui já no papo com o Gabriel. E a gente me apresentou, porque o Gabriel que acabou me chamando, mas o Gabriel vamos lá, Gabriel Rush. Eu nunca sei se eu falo o teu nome certo, depois você me diz, tá? Tá. Gabriel Rush? Isso. Tá bom assim? Tá ótimo. Depois você fala como bicha, favelada, não é? Né? Na coordenação do colegiado do CTO. Tá? Então, companheiro registrado, a gente conviveu menos, né? Eu convivi menos, eu convivi tantos anos com o Flávio, mas foram anos importantes, fundamentais, de uma transformação, né? De uma virada também do CTO. Cada CTO tem fases, né? Como tudo na vida, a vida cambia, ela muda, ela está em movimento, né? Se o CTO não estivesse vivo, não estava interessante para a gente. Então, por estar vivo, ele vai para melhor, parte
bacana, muito agradecida por essa tarefa que eu sei que é muito árdua, tá, Gabriel? Então, boa sorte para você, para o CTO. Estamos juntos sempre, estaremos juntos sempre. Seja bem-vindo e vamos conversar. É contigo agora. Flávio foi até ali e depois da história de Flávio aí, né? O que veio aí, Gabriel? O que você tem para falar para a gente de hoje aí no CTO, na atualidade, do tema dos babados, né? E tem muita coisa. Como é que tá tem isso? Muita coisa... LGBTQI+. Ai, LGBTQIA+. Tem muito mais. Muda aí. muito, eu fico louca. Mas é um processo. Gente, é tanto. Olha, Gabriel, vou te contar uma história. Uma vez a gente foi dar, eu e Flávio, uma oficina lá no Rio, sobre LGBT e teatro do oprimido. Fomos dar uma oficina. Aí o pessoal me perguntou, eu falei, gente, olha, tem tanta identidade de gênero que eu não gosto nem de olhar, porque se eu começar a futucar, eu já descubro que eu não me identifico com mulher, eu já me identifico com outro negócio. Eu comecei a ler, eu falei, gente, eu sou isso aqui também. E eu sou ali, eu falei, meu Deus, vou parar de ler, porque eu estava fazendo múltipla escolha, marcando xizinho em quase todo mundo. Eu comecei a ficar doida. Um quadro desse modelo heteronormativo, cisgênero, a gente vai se percebendo em outros não lugares. Não é? Menina, não dá. É uma loucura. Mas é uma delícia também, né? Também falar assim, um pouco desse processo, tá sendo muito, muito positivo, né? Acho que primeiro também apresentar, para quem não me conhece, eu sou Gabriel, sou bicha, preta, favelada, eu sempre me apresento assim, porque eu acho que esses são elementos que dizem como as opressões elas vão atravessar esse corpo e são elementos que vão dizer como o meu trabalho também vai ser feito, né? Então, lá no Teatro do Oprimido, muito influenciado, inclusive, por vocês, pelo trabalho de pesquisa da diversidade sexual que vocês fizeram e fazem, e muito influenciado pelo trabalho do próprio Flávio, que eu entrei no CTO para fazer estágio, né, Ellen? Em 2015. Foi ótimo, uma delícia. E naquele mesmo ano, o Flávio já estava elaborando o laboratório Madame Satã, que era um espaço específico para falar das nossas opressões como homens gays nessa sociedade. E aí eu acho que foi ali quando eu me encontrei e falei assim, a minha sexualidade aqui ela é utilizada como um ponto forte para elaborar estratégias contra opressões. A minha sexualidade aqui ela é o foco mais para coisas positivas. Ela é o foco, a minha boielice, a minha viadice, ela tem espaço, sabe? Ela é compreendida. E aí eu pensei, então é aqui que eu quero me aprofundar. É a partir disso que eu quero elaborar saídas e tudo mais. E aí, muito influenciado por isso, a gente fez o laboratório LGBT de teatro do oprimido aqui na Maré. Porque o território, Ellen, ele deflagra várias particularidades sobre os corpos. Então, assim, e aí uma coisa que me incomodava muito, que me incomodou, na verdade não me incomodava, mas que me incomodou no laboratório Madame Satã, foi que em um momento a gente começou a falar sobre casamento gay lá. E aí do quanto esse espaço era um espaço também de ocupação política, né? Se casar nessa sociedade, né? Que nega a nós inúmeras possibilidades, era um ato revolucionário. Só que, na minha percepção naquela época, eu ficava assim, de casamento, eu não posso nem andar de mão dadas na minha rua, sabe? Com bofe, eu não posso fazer isso. Eu não consigo nem pensar em imaginar um casamento, porque há outras particularidades que vêm antes, né? E aí, muito influenciada por isso, a gente falou, então vou trazer pra Maré, vamos fazer com a galera da Maré. Mas também vamos furar, vamos ampliar, porque eu tinha muitas amigas travestis, lésbicas, então eu pensei assim, bissexuais, então a gente falou, vamos ampliar, então vamos fazer uma coisa que seja LGBT. Porque tudo que não era heterossexual, cisgênero, né, juntaram nessa comunidade, disseram, vocês agora são iguais, vocês são uma unidade. Só que no processo, até de elaboração de investigação, a gente percebeu que a gente não tinha poucas unidades. A única coisa que nos unia era a exclusão. Era o fato da gente estar à margem. Mas as nossas particularidades eram muito, muito específicas. Assim, a vivência de uma travesti, da Dominique, por exemplo, que é a atriz do Grupo Pantera, é muito diferente da minha. A gente vivia assim, situações completamente opostas. Só que a gente pensou, então vamos elaborar alguma coisa que una a gente. Porque disseram que a gente é uma unidade. Então, dessa unidade, o que a gente pode aproveitar de fato, né? Então, aí a gente criou a primeira mostra de cultura e cidadania LGBT de favelas, em parceria com o Grupo Conexão G, que é a primeira instituição LGBT fundada numa favela dominada por narcotráfico, né, na América Latina. Então, tem esse trabalho há mais de 14 anos aqui na Maré, através da Gilmara Cunha. Então, a gente
fez essa parceria e pensamos, agora precisamos construir algo que seja sólido a partir de várias vivências LGBTs aqui do território. Então a gente criou a mostra, a gente falou, então vamos dialogar. A gente está aqui no laboratório, a gente tem esse espaço, a gente tem esse produto artístico que fala sobre essas vivências e a gente tem milhares de artistas LGBTs nesse território. Então como que a gente troca? Como a gente se fortalece? Como a gente consegue criar uma rede que seja realmente sólida para propor políticas públicas para esse território, entendendo que elas não chegam aqui, elas nunca chegaram nesse lugar aqui, pensando na diversidade sexual e de gênero. Então a gente começa a elaborar essa mostra. Aí, dessa mostra, a gente nasce o Grupo Pantera, né? E aí o Grupo Pantera... Essa mostra foi aquela que eu tive lá para receber um prêmio que vocês deram para o Flávio. Sim, foi isso essa aí, mostra. Bacana, muito bacana. Foi e lotado de gente, uma galera boa, muito bom, um espaço maravilhoso. O Wallace Lino, né? Foi no Centro Cultural da Maré, né? Maré. Fiquei com uma fala muito da Wallace nesse dia que ela falou assim, poxa, é a primeira vez que a gente tem espaço para falar sobre nós de forma ampla, sabe? De forma coletiva, para pautar políticas. Porque a gente chamou o Jean Willis, chamou vários ativistas, né? Para pensar esse espaço. Assim, pô, ele falou, é a primeira vez que a gente tem isso. E aí eu fiquei muito com aquilo, pô, é a primeira vez aqui na Maré. Então a gente precisa fazer mais. Aí é quando a gente fala, a gente precisa ser grupo, a gente precisa se articular como coletivo de teatro do oprimido, né? E aí a gente tem... Para enraizar a coisa, Para enraizar a coisa no território, para também criar outras referências sobre arte, sobre teatro. A gente tem poucas referências sobre teatro LGBT, sobre corpos LGBTs ocupando esse espaço, sabe? E quando a gente tem aí, né, na história do Brasil, inclusive, há pouco tempo, vários artistas LGBTs sendo silenciados nesse processo. Então a gente também precisa galgar ainda alguns passos, né? E aí o Grupo Pantera nasce muito desse nosso projeto. E de pensar um espaço no CTO, e aí especificamente no CTO, que fosse LGBTQIA+, mas que as referências pudessem deixar de ser só de homens. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre diversidade sexual. A referência é quem? Eu e Flávio. Então são sempre homens nesse lugar. E aí temos Ellen, como pessoas LGBTs, sempre homens. Como a gente fura isso? Então, a partir do ano passado, a gente começou no CTO a criar políticas concretas. Precisamos, por exemplo, ter travestis transexuais no CTO. Precisamos começar a ver essas pessoas ocupando esses espaços. E aí um dos questionamentos que a gente sempre cai quando a gente vai criar essas políticas, né, mas vai ter só por ter? Mas vai ter travesti só por ter? Vai ter lésbica só por ter? Enquanto a gente ser o país campeão em assassinatos da população trans, da população LGBT no mundo, vai ter sim só por ter. Porque é extremamente importante, simbólico, para a gente começar a enxergar essas pessoas nesse campo. E nós, como pessoas cisgêneras, aí falando para nós mesmos, a gente precisa se responsabilizar por esse processo. A gente precisa criar e galgar esses espaços juntos, porque se realmente a gente quer criar esse mundo, né, que é outro, que ainda não existe, ele precisa incluir todas as pessoas, toda a diversidade de gêneros que existe, entendeu? Todas as diversidades. Como status pleno, exatamente. Né? Sim, as pessoas precisam enxergar esses lugares, e a gente não enxerga. Quantas pessoas trans a gente tem no nosso círculo de amizade? Quantas pessoas trans foram na nossa ceia de Natal na nossa casa? Sabe? A gente precisa pensar esses espaços, inclusive dentro do mundo do teatro do oprimido. Então, a partir do ano passado, a gente pensou isso, aí a gente formou uma equipe, a gente está criando, né, várias estratégias. A gente falou, a gente tem agora galgou o setor de comunicação do CTO, né? Então, agora o CTO tem um setor de comunicação que está pensando a imagem. Então, a gente pensou, então esse setor que está pensando a imagem, como chega para fora, vai ser ocupado por pessoas LGBTs que ia mais. Então foi uma das políticas também que a gente criou no CTO. Só para a gente entender também que as nossas ações, as nossas investigações artísticas através da método, ela precisa criar ações sociais concretas e continuadas, porque é o que o BOAL propõe, né? O que o teatro oprimido propõe. Então a gente precisa criar isso dentro do nosso processo, da nossa estrutura, né? Como instituição de teatro oprimido. Então a gente fez isso também, agora recentemente, e o Grupo Pantera, no ano das eleições, né? Foi 2019, não é isso? 2018. Você tem alguma foto do Pantera aí? Não. Eu queria, porque na revista tem alguma coisa, olha. Só para visualmente a gente ter um... Não tem aqui foto do Pantera. Só no computador. Mas aí... Olha, eu não sei se o povo vê, eu tô tentando...
tentando mostrar daqui, mas parece que as pessoas não estão me enxergando Não, eu direito. tô vendo. Essa aí é a foto Ó. do espetáculo Questão de Gosto, que é um espetáculo que a gente fez a gente foi convidado pelo Sesc, né, no ano das eleições, para fazer um circuito nas escolas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, desculpa, o Sesc propôs um tema, ele queria falar sobre cyberbullying, então a peça tinha que falar sobre cyberbullying. Então a gente pensou assim, agora, o que a gente faz? A gente precisa do Nossa. dinheiro, a gente tá tudo fodido, é um circuito. Cada furada Então, que a gente assim, entra. então vamos pegar esse tema, vamos elaborar alguma coisa. Aí a gente estava trabalhando com teatro jornal, né? E aí a gente, através das técnicas de teatro jornal, começou a pensar, pô, como que é nossas relações no mundo virtual? Aonde o mundo virtual ele atravessa, aonde essas opressões atravessam a gente? Aí a gente foi parar, sabe aonde? Nos aplicativos de relacionamento. Em suma, a maioria gays, né? Então a gente percebeu, inclusive, que o aplicativo que tinha específico para relacionamento de lésbica faliu, né? E a gente percebeu também que as travestis transexuais nem tinham um espaço específico para elas no mundo virtual para se relacionar afetivamente, amorosamente. Então era, em sua maioria, os gays dominando tudo, como sempre, né? Essa sociedade extremamente patriarcal. Isso vai se reproduzir aqui também, né? E aí a gente começou a teatralizar. Porque, não, e aí também a gente percebeu assim, como as travestis transexuais também se relacionam nesse mundo? E as lésbicas, no mundo virtual, né? Não tem aplicativo específico, mas elas se relacionavam pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais, como um todo, e as opressões eram muito parecidas. Então, assim, o que tinha de comum em tudo que a gente percebeu era a hipersexualização desses corpos. A gente percebeu que era um tema central dentro disso. Em todas as conversas que a gente trocava no mundo virtual, sempre tinha hipersexualização. Porque, em sua maioria, os corpos do Grupo Pantera são corpos de LGBTs negros, né? Então, a gente percebeu que tinha uma relação racial sobre tudo isso. E a gente criou Questão de Gosto, que é um espetáculo de teatro jornal que metaforiza todas essas violências e opressões que acontecem no mundo virtual e para expor, né, essa animalidade, né? Essas opressões que matam a gente no campo simbólico diariamente. Então, Questão de Gosto a gente circulou nas escolas e o que é mais interessante é que foi na época de eleição. Então foi 2 meses antes da eleição. E aí tava aqui o tema LGBT, né? A pauta do fascismo, todas aquelas coisas horrendas acontecendo. Enfim. E aí a gente pensou assim, gente, o que a gente faz? Uma travesti, 2 lésbicas e 4 bichas em escolas públicas da Zona Oeste, rodeadas por igrejas, porque a Zona Oeste é assim, né? A igreja para todo canto. Eu pensei assim, o que a gente vai fazer? A gente chega com um cenário, aí a gente saía da van, chegava com um cenário na escola, tipo assim, todo mundo olhava, os alunos paravam no corredor, tipo, começavam os cochichos, e aí começava as piadinhas, né? É homem ou mulher? E não sei o quê, e não sei o quê, aquelas coisas que a gente sabe, o mundo, né, escolar é um inferno, pra gente que é LGBT, então a gente já chegou nesse clima. Mas foi muito legal, porque o público LGBT, porque existe criança viada, o que mais tem, criança sapatão, e aí a gente via, né, os que eram, os que não eram. E aí, no decorrer da peça, do diálogo, da troca... Como é que era a do recepção público LGBT lá era dentro, ótimo. na hora da apresentação? Era ótimo, o público LGBT ficava assim, a gente recebia assim... Tive uma menina que chegou, poxa, é a primeira vez que tem uma ação LGBT nessa escola, que tá falando sobre a gente, muito obrigada, e não sei o quê. E o público heterossexual, né, os homens, em suma maioria, né, eram super brutos, assim, aí no meio da peça sempre jogavam uma piada, sabe? No meio da discussão, não vai, tá falando muito, ficava se zoando, né? Tá respondendo muito a eles, não sei o que, e gostou, né? Sabe, essas coisas. Mas eu acho que era extremamente positivo, como imagem, como ato político, a gente ocupar aquele espaço. Que não, durante todo o ano letivo, né, invisibiliza esses corpos. Só que agora esses corpos chegam como protagonistas da sua vida, né? Da sua ação dramática, com suas peças, com suas produções. Então, assim, era extremamente revolucionário. Só que nesse processo, como era um processo também de eleição, uma das escolas denunciou a gente e disse que o nosso espetáculo não estava seguindo as regras do... Como é que era o nome, gente? Alguma coisa da SEDUC, né? De normas temáticas da SEDUC. E aí o SESC fez uma denúncia para o SESC, a diretora de uma das escolas,
Acusou de ideologia aquela de coisa gênero, no mentira. mínimo, né? Ideologia de gênero. E denunciou a gente. A Putz. gente ia fazer 10 apresentações, mas ela denunciou no final. Foi ótimo, porque a gente só perdeu uma. Porque aí eles cancelaram a última, a gente fez 10, pagaram as 10. E a gente conseguiu, inclusive, fazer várias articulações pontuais nas escolas, que a gente leva até hoje. A gente quer voltar para fazer Mas e oficina. aí, essa denúncia, mas isso avançou para algum lugar? Ou porque isso não faz sentido? Isso avançou para algum Não, lugar? só fez a denúncia porque ela disse que aquele tipo de conteúdo não era um conteúdo de referência para aquele tipo de alunos, entendeu? Sim, é o que pensa quem pensa que Tem gênero, ideologia tem então, gênero. É o que pensa foi essa a gente gente só, mesmo. Da escola sem exatamente. partido e etc, Aí a né? gente só Pensamento da fez escola sem partido. A gente só fez as 9, mas seguimos, assim. E hoje a gente segue com essa pesquisa, inclusive essa pesquisa através do Teatro Jornal, mas inclusive essa pesquisa gerou outra ação, por exemplo, porque quando a gente está falando do Teatro Jornal, né, a gente vai pegar referências nessas notícias de jornais que estão acontecendo. E agora, com essa atualidade, né, no Facebook, no mundo virtual, a gente pega essas notícias para trabalhar em cima delas, para revelar, né, o que dá por trás, né? Então, a gente pensou, pô, como que a gente faz isso a partir da nossa vivência real? Porque a gente pensou assim, então vamos lá. Quais são os dados sobre a população LGBT? Não tinham. Só tinham dados sobre morte. Então, sobre a gente ser o campeão em assassinato da população LGBT, tem dados. Mas sobre como a gente burla esse sistema e sobrevive nesse sistema, não tem. Sobre como a gente está se relacionando, não tem dados nenhum. Sobre socioeconômicos e tudo mais. Então a gente pensou, na favela, muito menos. Porque a gente foi fazer uma parceria com a galera que faz pesquisa territorial aqui na Maré. É um grupo só de pesquisa. E eles nunca tinham feito uma pesquisa LGBT. Então a gente falou, então vocês vão ter a primeira. A primeira vai ser a nossa. Então a gente começou a elaborar uma pesquisa para entender como que nós, pessoas LGBTs, estamos nos relacionando no mundo virtual e como isso afeta a nossa saúde mental. De forma assim concreta. Então a gente já finalizamos o formulário, vamos lançar também. Então a galera aí, ó, acompanha lá o Grupo Pantera, segue a gente nas redes sociais, porque a gente vai lançar esse formulário para entender como que a gente funciona, para também a gente ter embasamento quando a gente for fazer os nossos espetáculos. Porque quando eu estava fazendo o espetáculo do Cor do Brasil, lá no Cor do Brasil a gente começa falando que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no país. Porque foi desenvolvida uma pesquisa para que revelasse essa injustiça, essa opressão, em concreto. Só que quando a gente está falando da população LGBT, não tem. Não tem, assim, a gente só fala que é o país de campeão. A gente não fala que, por exemplo, as mulheres negras recebem menos, que as pessoas negras recebem menos que as pessoas brancas nesse país, que os homens, em sua maioria, recebem mais. Então, tem pesquisas que dizem isso. Então, a gente pensou em elaborar isso tudo através do Teatro Jornal, tudo através dos estímulos, né, que a própria técnica traz e atravessa a gente como parte desse processo, né? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. Deixa eu ver aqui no roteiro. Porque eu fiz um roteiro. Deixa eu aproveitar enquanto você está olhando aí e fazer uma pergunta. Vocês recorreram, porque na Secretaria de Direitos Humanos, né, eu sei porque quando a gente... Na nossa época isso nada existia, não existia disque denúncia, na época que eu estou querendo dizer que a gente trabalhou mais profundamente com o tema. Mas hoje não, né? A Secretaria de Direitos Humanos já tem uma força e ela tem algum controle desses números. Eu lembro uma época que eu tentei pesquisar, até o Alexandre Bortolini ajudou muito, porque ele trabalha muito com esse campo, né, especialmente das transexuais, e eu acho que o Leandro Lopes, que está aí, talvez também possam te ajudar a saber que números são esses, porque realmente é inacreditável que a gente não tenha números palpáveis para dizer, porque a gente sabe o quanto a homofobia existe e mata, ela mata muito, né? É um genocídio contra a população LGBT de forma geral, mas a galera da identidade de transexual sofre mais, né? Por uma característica que a gente sabe, pelo preconceito ele se torna maior, né? Quanto mais parecido com a mulher, na verdade, se torna com o preconceito, a homossexual, a transfobia, né? Ela vem junto. A misoginia faz parte desse preconceito. Então, quanto mais parecido com mulher, pior. Então, acho que são dados interessantes que eu acho muito bacana a iniciativa do formulário. Estou achando fenomenal isso. Eu acho que eu não sei se vocês sugeriram que
contato com o Alexandre Bortolini, o Leandro Lopes está aí assistindo a gente, talvez ele saiba dizer o que existe de palpável, a não ser até que ponto a pesquisa de vocês foi, né? Mas acho que ele pode ser um bom contribuinte. E surgiram perguntas e questões enquanto eu estou falando isso. Você quer que eu leia agora ou você quer concluir e eu... Não, acho que pode ler. Eu acho que eu também consegui falar. Eu sempre falo muito rápido. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui, porque é tanta coisa. Eu anotei alguma coisa, aí você vai dando sequência conforme... vários elogios, claro. Primeiro lá no Flávio já tinham vários elogios ao trabalho, mas eu não consegui dar conta de ler. Aqui eu consegui de falar, agora eu estou conseguindo falar. Perguntaram sobre o laboratório Madame Satã, se você podia falar um pouquinho mais. Perguntaram se você já escreveu sobre isso, sobre esse trabalho todo que você está relatando, se isso já está escrito. Claro que tem a Metax, como eu mostrei aqui, tá? Nessa Metax recentemente lançada pelo CTO, ainda virtualmente, mas ainda vai ser lançada presencialmente, então vocês vão poder ter um exemplar. E tem artigo do Gabriel, tem artigo sobre as panteras e de outros, acho que o Wallace escreve, eu não sei se eu li no seu Wallace. Tem artigo aqui também, que já é uma literatura, mas o Gabriel vai falar melhor se ele tem outras coisas escritas sobre isso. Perguntaram também se o espetáculo que você comentou do Teatro Jornal, ele está gravado. Teve um comentário super bacana do Leandro, foi um dos que eu anotei, que ocupar o espaço já é educativo em si, né? Ocupar o espaço educacional é uma ação educativa em si, muito importante, fundamental. Olha, o Leandro já está respondendo o que eu falei em cima. O mapa da violência traz alguns dados mais importantes. Tá vendo o Leandro Lopes respondendo ali, ó. Se vocês recorreram ao mapa da violência, senão ele está falando aí. E outra última pergunta aqui. O que doc é esse que você comentou, Gabriel, sobre a SEDUC? É o Leandro também que está fazendo essa pergunta. Pronto, foi as anotações que eu tinha feito. Sobre o documento da SEDUC, a gente também não sabe, porque provavelmente ele não existe no concreto, ele existe no campo simbólico daquela diretora que acredita em... Eu esqueci agora até o nome que se dá a isso. A essas loucuras de... Voltou para mim, mas já voltou. Tá ouvindo? Então, o documento provavelmente ele não existe. Ele não existe. É só uma ilusão daquela diretora que acredita que aquele espetáculo não deveria fazer parte daquela programação, daquela escola. Que aquele espetáculo, e ela usou até uma palavra no e-mail que era denegrir, né? Que é uma palavra extremamente racista. Então ela ainda falou assim, porque o espetáculo denigre as diversas... gente, esqueci agora o nome. Mas era como uma coisa... As diversas temáticas, currículo da escola. Temáticas do currículo da SEDUC. Então, ela trazia, assim, vários elementos que eram super, assim, extremamente LGBTQI-fóbicos. Então, assim, não tinha uma outra razão a não ser essa. E naquele momento, que era um momento de eleição, né? Um momento de proliferação, assim, política, né? Os nervos estavam à flor da pele. Para a gente, o que era mais interessante era recuar. Naquele momento, sim. Porque a gente era um grupo que estava começando agora. A gente está começando agora, né? Tem pouco tempo. Então, assim... E a gente acredita que a escola, como bem disse aí no comentário, é um espaço extremamente importante para a gente ocupar os nossos corpos. Então, naquele momento, a gente não queria embate. A gente queria criar estratégias futuras para voltar. Porque é interessante que a gente volte. Que a gente continue, que a gente crie raízes nesse lugar. Que é extremamente LGBTI-fóbico, né? Então, naquele momento, foi o que a gente fez. Sobre a peça, o espetáculo, ele está gravado, só que a gente está... Ele vai fazer parte de um documentário da Fanny, que foi uma residente do CTO, e ela é da França, ela vai fazer um documentário sobre as relações de violência que acontecem na Maré, em relação às relações de violência que acontecem na Síria, né? Então ela está com esse documentário, o Grupo Pantera faz parte desse processo, e aí o espetáculo está gravado como parte do documentário. E, até pensando nessa coisa... Maravilha. Então, ele está gravado, mas ele não está disponibilizado. Sobre a escrita, a gente tem a Metax, que foi onde a gente... Foi o primeiro lugar onde a gente sistematizou esse processo. Parte desse processo não está lá. Tem texto meu falando do processo das escolas. Tem texto também falando sobre o questão de gosto, o próprio processo da peça e do laboratório. E tem vários relatos dos participantes, né, das participantes,
que fizeram parte desse processo. Então, tá aí na Metatse. A Metatse, gente, vocês encontram no site do CTO, ctorio.org.br. Tá lá, só baixar, aparece para todo mundo. Então, quem quiser visualizar, baixar para o celular, ver, ler, compartilhar, é importante, tá lá. Maravilhoso. Eu acho que a gente já são 12h36, né? Com esse entra e sai, a gente ultrapassou bastante o tempo. E eu já tenho um compromisso a 1h. Então, para mim, ainda tem que comer alguma coisa. Eu acredito que todo mundo aí. Mas foi maravilhoso, Gabriel. Eu quero agradecer muito você ter estado aqui. Eu até escutei coisas que eu não... Porque é um período do CTO. Eu fiquei no CTO até 2016. Então, é um período que eu participei menos, né? Porque eu não estou mais na equipe lá que está no dia a dia. Então, perder esse dia a dia, eu perco outras coisas, perco muita coisa, né? Que é interessante como o trabalho de vocês. Eu assisto mais de longe. Então, muito bom ouvir você falar, tá? Estou mais orgulhosa ainda por essa nova equipe do CTO e por esse traçar de caminho que a gente começou lá longe, né? Eu, Cássia, Flávio, e agora chegar aqui. É muito lindo ver isso. Não quer dizer que a gente não tivesse feito outras coisas, não. Porque eu lembro que na época do mandato a gente teve até uma tentativa de um grupo lésbico, inclusive. Eu e Bárbara tivemos lá algumas vezes para tentar, mas não rolou. Tiveram outras tentativas, né? A gente falou aqui, na verdade, das tentativas que viraram sucesso, né? E que sucederam outras que chegou até você aí. Então, desejo, poxa, um caminho maravilhoso pela frente. E estamos juntos para combater essa LGBTfobia, que é muito triste, né? Assim como mata negros... O preconceito mata tudo, né? Mata os negros, mata os favelados, mata os LGBTs, mata as mulheres. O preconceito é assassino. E a política pública que a gente tem hoje, infelizmente, no nosso país, com esse desgoverno, é uma política de matança, né? É uma necropolítica. Então, que é muito difícil a gente conviver com isso, porque é muito triste e doloroso. Mas eu tenho certeza que o mundo colorido, eu faço questão de trazer esse mundo colorido, porque foi assim que eu adentrei nesse mundo, né, do LGBT, e me foi permitido, foi um mundo que me permitiu entrar com muita facilidade, mesmo eu sendo... E eu trago muita alegria com ele. Então, por isso que eu quis trazer muitas cores para estar junto aqui, porque é um mundo muito alegre. Apesar de todo sofrimento, consegue ser alegre. Impressionante, é uma luta alegre. E isso eu acho, não sei, eu acho incrível. Eu acho a força de vocês incrível. Porque eu não sei se eu teria essa força. Vocês são muito fortes. Parabéns, vocês são muito fortes. Obrigada a você por esse espaço assim, de troca tão fundamental nesse momento. Agradecer a você, a Flávia, a todo mundo que constrói esse trabalho muito antes de mim, né? E que me estimula muito a continuar, né? Essa pesquisa, ao livro Teatro Oprimido e Outros Babados, que é maravilhoso. Gente, quem não tem que ter. Fala sobre um processo revolucionário dentro do Teatro Oprimido e sai-se muito estimulado para construir cada vez mais ações sociais concretas e continuadas através do Teatro Oprimido. Dizer também que o CTO está com uma campanha Viva CTO. Então, a galera que puder entrar lá nas nossas redes sociais, é um momento de crise, mas também um momento de muita oportunidade. A gente está acreditando na ética e na solidariedade para dar uma volta aí por cima dessa crise. Então, ajuda a gente lá, nossa campanha. E finalizar assim, agradecer, mas dizendo que a gente, cada vez mais, nós homens heteronormativos, cisgêneros, as pessoas cisgêneras no geral, precisamos nos repensar, precisamos construir esse outro lugar, esse outro mundo que inclui todas essas diversidades de gênero e sexualidade. É nossa responsabilidade fazer a mudança. Então, fico muito feliz e honrado de estar construindo esses lugares aqui com vocês. Tá? É isso. Um beijo. Utopias existem para serem perseguidas. Isso aí. E estamos na perseguição no mundo, enfim, justo. Um dia a gente chega lá, a gente tem que perseguir. É isso. Perseguir justo, um mundo justo e juntos. Gabriel, brigadíssimo. Gente, campanha Viva CTO tá lá, precisa da sua ajuda. O CTO precisa da sua ajuda, tá? Solidariedade nesse momento. Beijo, Gabriel. Beijo, Flávio, aproveitando aqui. Beijo, Flávio. Beijo, Leo. Leozinho, Leandro Lopes, Tchau, que saudade. Diana, tchau, todo beijo. mundo. Beijo toda a galera que esteve aí com a gente.